Olá, pessoal, vamos a mais uma aula. Agora vamos falar sobre assuntos da semana 10 e semana 11, certo? E o assunto vai ser problemas com o MMC. Então, nas aulas anteriores, a gente falou sobre os MMCs, calculamos alguns MMCs de números, usando dois métodos, tá? Um era achando os múltiplos de cada um, certo? Achando os múltiplos. E o outro era fatorando, que é chamado de divisões sucessivas, certo? Então, a gente vai usar esses dois métodos, é importante que vocês aprendam pelo menos um deles, e a gente vai aplicar dentro dos problemas, certo? Então, vamos lá. Vamos só lembrar, ok? MMC significa dizer mínimo múltiplo comum, certo? Ele é o menor número que é múltiplo comum e diferente de zero. Então, se eu pegar, por exemplo, os múltiplos de 3 e os múltiplos de 6, tá? Os múltiplos de 3 são aqueles que estão na tabuada do 3. 0, 3, 6, 9, 12, infinitamente. E os múltiplos de 6 são aqueles que estão na tabuada do 6. 0, 6, 12, 18, infinitamente, certo? Eu vou observar aqui que o múltiplo comum, olha, o múltiplo comum entre 3 e 6 vai ser o 0, tá? Vai ser o 6, vai ser o 12, vai ter vários outros. Aí ele pergunta o menor, que é o mínimo, o menor múltiplo que ele tem comum, diferente de 0, porque o primeiro aqui realmente é o 0. O segundo aqui vai ser 6. Entre dois ou mais números, ou seja, no caso aqui entre dois números. Então, o MMC de 3 e 6 vai ser, não pode ser 0, vai ser 6. É o próximo que eles têm em comum. É o menor múltiplo comum. Então, isso é o mínimo múltiplo comum. Lembrando aqui que os múltiplos são aqueles que estão na tabuada do número, começando do 0, sempre começa do 0, embora a gente não use ele, certo? Ele é diferente de 0. E para calcular o MMC, utilizamos, além desse método aqui, o algoritmo das divisões sucessivas, utilizando os números primos. Aí eu coloquei aqui para vocês alguns dos números primos, tá? 2, 3, 5, 7, 11, 13 e aí por diante, tá bom? Para a gente poder fazer aquele método das divisões sucessivas, ó, que são 3 e 6. Aí eu vou dividir por 2, que é o primeiro número primo que está aqui, ó. Primeiro número primo. Então, 3 não divide 2, porque ele é primo, mas o 6 divide 2, então a gente divide. Então, vai ficar 3, eu repito, e vou dividir 6, dividido por 2, 3, tá? E agora ficou só o 3 aqui para dividir, que ele é primo, só dá para ele mesmo. Então, 3 dividido por 3 vai dar 1, 3 dividido por 3 vai dar 1. Acabou, aí é só multiplicar. 2 vezes 3, 6. Este é o MMC de 3 e 6. Realmente, a gente confere com a resposta anterior, ok? Vamos, então, fazer alguns exemplos desse tipo? Lembrando que os primos são 2, 3, 5, 7, 11, infinitamente, ok? Então, vamos começar pelo 2. Vamos dividir isso por 2. 12 dividido por 2 vai dar 6. 20 dividido por 2 vai dar 10. Continua dividindo por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 10 dividido por 2 dá 5. Continua dividindo por 2? Não. Por quê? Porque nenhum dos dois dá para dividir por 2. Agora, os dois são primos, então só dá para dividir por ele mesmo. Então, eu vou começar pelo 3, que aqui vai dar 1, e aqui eu repito. E agora eu divido por 5, que aqui vai dar 1, e aqui vai dar 1. Quando chega no 1, conclui. Acabou. Só multiplicar agora. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 5 dá 60. Ok? Esse é o MMC. Vamos fazer outro exemplo? Dá para dividir todo mundo dividir por 2, certo? Mas basta que um dê para dividir, que você pode dividir. Então, 20 dividido por 2 vai dar 10. 24 dividido por 2 vai dar 12. 30 dividido por 2 vai dar 15. Ainda divide por 2. 10 dividido por 2 dá 5. 12 dividido por 2 dá 6. 15 não dá para dividir por 2, porque não é par. Então, repete. Algum desses três dá para dividir por 2? Sim, o 6, né? O 5 não dá, você repete. O 6 dividido por 2 vai dar 3. O 15 não dá para dividir, repete. Aí eu pergunto, algum desses três dá para dividir por 2 ainda?
Não. Aí você parte para o segundo elemento aqui dos primos, que é o 3. Será que algum desses 3 dá para dividir por 3? Sim, tá? Então, esse 5 não vai dar para dividir, então repete. Mas o 3 dá para dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Essa parte aqui eu já concluí. 15 dividido por 3 dá 5. Então, divide e coloca a resposta. Agora só dá para dividir por 5 mesmo, para a gente concluir. Então, 5 dividido por 5 vai dar 1. 1 repete, que já concluiu. E 5 dividido por 5 vai dar 1, ok? Aqui eu vou ter 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, faz a continha, ó. 24 vezes 5, 20, vão 2, 120. Então, esse é o MMC, tá bom? Você até pode usar aqui para apagar. Vou apagar aqui para ficar bonitinho, ok? Ficar bonitinho aqui. Vamos continuar. Então, continuando, eu vou ter agora 4, 5 e 10 para dividir. Então, vamos começar pelo 2, certo? 4 dividido por 2 dá 2. 5 não dá para dividir, repete. 10 dividido por 2 dá 5, tá? Então, continua dividindo por 2 porque existem números que podem. O 2 dá para dividir por 2, vai dar 1. 5 não dá para dividir, repete. E esse também. Então, só dá para dividir por 5 agora, certo? Então, esse 1 já concluí, repete. 5 dividido por 5 vai dar 1. 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, aqui eu concluí. Só multiplicar. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 5, 20. Então, aqui eu tenho alguns MMCs que a gente dividiu, certo? E achamos as respostas, ok? Não sei o que aconteceu aqui que ficou confuso. Deixa eu só conferir aqui. Por 5. Aqui vai dar 1, certo, gente? Só corrigindo. Vamos para o problema. Porque o nosso assunto mesmo são os problemas. A gente tem que saber resolver os MMCs e saber onde usa isso no nosso dia a dia. Então, aqui nesse exemplo, nós temos 2 ônibus, vamos chamar de A e B, que fazem itinerários diferentes, ou seja, eles fazem rotas, eles vão por ruas diferentes, tá bom? Mas eles partem de um mesmo terminal, simultaneamente, ao mesmo tempo, tá? O ônibus A, ele começa aqui no terminal, tá? E a cada 40 minutos, ele retorna para esse terminal. Então, ele vai andar, na verdade, de 40 em 40 minutos. Então, se ele vai partir do zero, a próxima vez que ele vai chegar aqui nesse terminal é com 40 minutos. Depois, ele vai rodar a cidade todinha, vai chegar com 80 minutos. Depois, rodar a cidade todinha, vai andar com 120 minutos. Roda a cidade todinha e vai andar com 160 minutos. E aí por diante, certo? O terminal B, vamos lá, retorna a cada 1 hora e 10 minutos. Bom, o que é 1 hora e 10 minutos? Vamos colocar todo mundo para minutos, para ficar mais fácil? 1 hora é igual a 60 minutos, viu, gente? 60 minutos. Então, 1 hora e 10 minutos vai ser 60 mais 10, ou seja, 70 minutos, ok? Então, o ônibus B parte do ponto zero e depois de 70 minutos volta para o terminal. Aí roda a cidade inteirinha novamente e vai voltar com 140 minutos. Roda a cidade todinha e vai voltar com 210 minutos, certo? O que mais? Deixa eu ver aqui. Vai rodar a cidade todinha, vai voltar com 280 minutos, tá bom? O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que achar o período de tempo com que os 2 ônibus se encontrarão neste terminal de novo, né? Eles iniciam no ponto zero e depois de quanto tempo é que eles vão retornar para o seu ponto, tá? Então, eu tenho que continuar aqui para poder ver qual é a resposta. Então, vamos lá. Aqui é mais 40, vai ficar 200, 240, eu vou continuar aqui, ó, 280, opa, eu até poderia continuar, certo? Infinitamente, mas eu já observei que, ó, 280 tem aqui e tem aqui. Então, olha, depois de 280 minutos é que eles voltarão a se encontrar. Tem outra maneira? Tem outra maneira, gente. Fazendo o MMC
de 40 e de 70, certo? Aí, como é que faz esse MMC? Usando a divisão sucessiva. Por 2 vai dar 20 e 35. Por 2 vai dar 10 e 35. Por 2 vai dar 5 e 35. Não dá mais por 2, vai dar por 5. 5 vai dar 1 e 35 dividido por 5 vai dar 7. 7 é primo, só dá para ele mesmo. Aí, 1 e 1, tá? Então, a resposta vai ser a multiplicação disso aqui. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 7, 280. E aí, seria essa a resposta. Certo, gente? Vamos para o próximo problema? Esse problema você vai encontrar no livro, na página 25. Ele é o 17, o número 17, tá bom? De acordo com o aeroporto, partem todos os dias 3 aviões que fazem rotas internacionais. O primeiro avião, ele faz a rota de ida e volta em 4 dias. O segundo, em 5 dias. E o terceiro, em 10 dias. Se certo dia os 3 aviões partirem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, depois de quantos dias esses aviões partirão novamente no mesmo dia? Então, vamos lá. O avião A sai aqui do dia 0 e só vai retornar 4 dias depois. E depois ele vai retornar 8 dias depois, 12 dias depois, 16 dias depois, 20 dias depois, infinitamente, certo? O avião B, ele vai partir, ó, em 5 dias. Então, ele começa do 0, 5 dias depois volta, 10 dias depois volta, 15 dias depois volta, 20 dias depois volta e aí por diante, certo? O avião C, ele vai começar do 0 e vai voltar 10 dias depois. Então, volta 10 dias depois 20 dias, depois 30 dias, 40 dias e infinitamente, certo? Então, se eu olhar aqui a comparação desses múltiplos, todos eles, olha, aqui vai começar, aqui não tem 10, mas aqui tinha 10. Aqui tem 20, então vai ser 20, 20, 20. Aí vocês vão dizer assim, depois de quantos dias esses aviões partirão novamente? Depois de 20 dias, tá? Essa é uma maneira de fazer. Outra maneira de achar o MMC de 4, 5 e de 10 é usando a divisão sucessiva, certo? Também acha por 2, dá 2, e aqui não dá, e aqui dá 5, né? 10 dividido por 2, 5. Ainda por 2 vai dar 1, 5 não dá para dividir, repete, 5 não dá para dividir, repete. Só dá para dividir por 5, porque é primo, 1, 1 e 1. Aí conclui, e 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 5, 20. Aí eu acho essa resposta, tá bom? Então, tem essas duas maneiras de fazer. O importante não é só a solução, é achar métodos que resolvem a questão. Última questão aqui, vocês vão encontrar na página 25, que também fala de estações. Aqui vai falar de a estação rodoviária de uma cidade é o ponto de partida das viagens intermunicipais. De uma plataforma da estação, a cada 15 minutos, partem os ônibus da Aviação Sol com destino à cidade de Paraíso. Os ônibus da Aviação Lua partem da plataforma vizinha a cada 18 minutos, com destino à cidade de Porta do Céu. Ele foi bem específico, né, gente? Se às 8 horas os dois ônibus partirem simultaneamente, a que horas os dois ônibus partirão junto novamente? Então, aqui o ponto de início é às 8 horas. Todo mundo iniciou às 8 horas, certo? Mas vamos pensar assim, ó. O ônibus A, tá? É como se tivesse iniciado no ponto 0. Então, se ele iniciou no ponto 0, depois de 15 minutos, né? Ó, de uma plataforma, a cada 15 minutos partem esses ônibus. Então, depois de 15 minutos, ele vai sair outro ônibus, né? É dessa estação. Depois de 30 minutos vai sair outro. Depois de 45 minutos sai outro. 60 minutos sai outro e aí por diante, ok? E a estação B, se um começa do ponto 0 aqui, né? Se fosse começar do ponto 0, a cada 18 minutos sai um ônibus dessa plataforma. Então,
vai ser 18 minutos. O próximo ônibus vai ser de 36 minutos. O próximo fica o quê? 36 mais 18, 36 mais 8, 44, 54. Mais 18, 18, 8, 12, 62, 72, certo? Aqui vai ficar 75, tá? Deixa eu ver o que mais. 72 mais 18 fica 90. 75 mais 15 fica 90. Então, eles vão se repetir depois de 90 minutos, certo? Então, 90 minutos nada mais é do que 60 minutos mais 30. Ou seja, 1h e 30 minutos. Então, depois de 1h e 30 minutos, esses mesmos ônibus vão sair juntos novamente, certo? Então, se eles começaram aqui às 8 horas, seria o ponto 0, certo? Então, seria de 8 horas mais 1h e 30 minutos, eles vão se retornar novamente às 9 horas e 30 minutos. Seria essa a solução, tá bom, gente? Agora é com vocês. Aqui tem 2 problemas que eu quero que vocês leiam, certo? E tentem resolver desse jeito, tá bom? Considerando os múltiplos de cada número, tá bom? Uma boa atividade para vocês. Façam com bastante dedicação. Qualquer dúvida, volta o vídeo, pausa, copia no caderno, tá bom? E postem a atividade de vocês. Um abraço a todos.